Entender a questão econômica no país pode não ser uma tarefa fácil para o cidadão comum, ainda mais quando a política passa por tantas mudanças e denúncias como a nossa. Mas uma coisa é fato: não existe política sem economia, nem economia sem política. E para entender todo esse contexto é muito complicado. E quem vai nos ajudar a entender pelo menos um pouco sobre esse assunto tão amplo é o Márcio, professor de economia. Esse momento em especial que a gente está vivendo é que é mais complicado do que simplesmente a crise política, porque a gente tem estudos em economia e aí é técnico, né? Mas assim, para fazer um resumo bem fácil de ser entendido, né? A gente tem um estudo em específico em economia das expectativas. Como são formadas as expectativas dos agentes econômicos? Quando a gente fala agente econômico, nós estamos falando de consumidor e produtor. Isso todo mundo entende, né? Porque ou você se encaixa num lado ou no outro, ou nos dois. Esses agentes econômicos, nós tomamos decisões econômicas todos os dias. O consumidor, a decisão de comprar ou não, e o produtor, a decisão de investir ou não, né? Essas decisões, elas são baseadas em expectativas futuras. O estudo da economia recai sobre a formação dessas expectativas, né? Então, existem praticamente duas linhas de estudo. São essas expectativas que mostram o caminho econômico que o país está tomando. Mas, segundo o professor, com o impeachment do PT, a ascensão do PMDB e denúncias sobre corrupções na política, fica difícil o país ter um rumo econômico. Isso é um problema. Se você tem uma definição ruim, você forma uma expectativa. E ponto final. Se você tem uma decisão boa, você forma uma expectativa e ponto final. Agora, quando você não tem uma decisão no momento, você fica sem a possibilidade de traçar qualquer cenário que seja um mínimo assertivo para amanhã. Né? Se você me perguntar como é que vai ser daqui uma semana, daqui um mês, eu teria que ter uma base para te definir isso. E eu não tenho essa base hoje. Esse é o maior problema em economia. Na economia real, na vida minha, sua, de todo mundo que está assistindo, esse é o grande problema. Apesar da taxa de juros ter sido baixada, dos índices do PIB serem positivos e da inflação ter mostrado sinais de melhoria, o momento ainda é de muita cautela. Isso dá para comemorar? Dá. Dá para começar a formar na minha cabeça, na sua, no consumidor, no produtor, um sentimento de otimismo? Dá. Tá? O que nós precisamos é resolver essa partezinha política que começou a atrapalhar. Sempre atrapalhou, lógico, né? Mas vinha numa crescência da economia real melhorando, né? Conseguindo melhorar. E nós chegamos nesses índices melhores agora. A divulgação do PIB do primeiro trimestre, que foi positivo, né, veio numa série de oito divulgações negativas. Então, isso tudo são índices, né, são acontecimentos reais que alimentam uma esperança. A gente pode ter essa esperança? Pode. Para o economista e professor, apesar de todo esse contexto político, o brasileiro não deve ver o futuro econômico de uma forma pessimista, mas ele deve manter a esperança. Uma coisa é a parte técnica econômica. A outra coisa é a parte subjetiva, aquilo que a gente normalmente não consegue medir. O povo brasileiro é um povo esperançoso, é um povo lutador, é um povo que corre atrás, que está acostumado a viver nesse ambiente caótico, não é de hoje, né? Então, eu poderia te dizer assim, sossegadamente, a gente vai sair disso, numa boa. Nós vamos sair, né? O problema é assim, nós temos que sair disso rápido. Nós temos que resolver esses impasses políticos rápido, para que esses índices reais que vêm acontecendo na economia possam prosseguir, possam seguir para um patamar maior e assim sucessivamente, né? Então, isso tudo não é motivo para a gente desanimar, é motivo para a gente ter atenção. Para onde que a gente deve voltar?
Muito pouco se fala na mídia de massa desse lance das expectativas em economia, porque é técnico. Tá? Mas agora, eu acho que é um momento bacana da gente parar para pensar nisso e apressar a resolução dessa parte política. Porque resolvendo isso, nós temos fundamento econômico real para crescer.